dando aqui a nossa gravação. Como vocês sabem, todas as nossas aulas ao vivo ficam gravadas para posteriormente disponibilizar esse material para vocês, né? Então fica ali na barra atividades do Classroom, no tópico vídeos aulas ao vivo, o nosso material das aulas, os vídeos no tópico vídeos, os slides no tópico slides. Então já está à disposição de vocês ali os slides desde lá da aula 1 até a aula 4, depois vai estar o da aula 5 de hoje. Os vídeos também já estão ali no Classroom, desde a aula 1 até a aula 4. Igualmente o vídeo estará ali depois dessa gravação, tá? Como é de praxe, como a gente sempre faz, eu relembro o nosso calendário ao início de cada aula. É importante relembrar o nosso calendário, né? Que são, enfim, processos avaliativos aí que a gente precisa cumprir com os prazos, né? Fazer para que a gente tenha a nossa média final, né, de aprovação, sem maiores percalços, sem maiores problemas. Esse calendário todo aqui, com todo o processo avaliativo, né, a gente tratou lá no vídeo do contrato pedagógico. A gente faz esse vídeo do contrato pedagógico sempre no início, né, de cada disciplina. No primeiro dia, antes de começar o conteúdo, antes de qualquer coisa, a gente faz o vídeo do contrato pedagógico. Foi um vídeo de uma hora e pouquinho, que a gente tratou de tudo detalhadamente, né? Em relação ao processo avaliativo, a gente fez o passo a passo de como abrir lá o Moodle, entrar na disciplina de matemática financeira, entrar lá na semana 1, tem a atividade avaliativa 1 do Moodle, entrar na semana 2, tem a atividade avaliativa 2 do Moodle. A gente mostrou onde vai aparecer a prova final para vocês, a substituição. A gente abriu o guia do aluno e verificamos ali que tem datas importantes para a gente seguir, né? Que são datas que vão determinar o período de realização das atividades avaliativas, cujo prazo se encerra, né? E depois não tem mais como fazer. São vários dias, né, em aberto, as atividades ficam abertas lá, uma sequência de dias. Mas se deixar passar essa sequência de dias, vai fechar, né? E aí não terá como fazer mais. Então, a gente abriu o guia do aluno, mostrou isso, informou, tá? Mas pode ser que alguém não tenha assistido, não tenha participado do primeiro dia, ou entrou na conexão pela metade, então recomendo o vídeo do contrato pedagógico, com todos os detalhes, com todo o passo a passo, de como fazer as atividades avaliativas no Moodle, o trabalho disciplinar no Classroom também a gente conversou, né, e mostrou de forma direta. O vídeo do contrato pedagógico está na aba Atividades do Classroom, no tópico Contrato Pedagógico. Os slides do contrato pedagógico e o vídeo, tá? Para assistirem, reverem como é que foi esse combinado todo, tá? Muito bem. Então, relembrando, repassando o calendário, 25/5 a gente teve a aula 1, 27 a aula 2, dia 1/6 a aula 3, e nesse primeiro conjunto de conteúdos, a gente teve uma revisão, né? Revisão dos conteúdos 1 a 3, que não ocorreu no dia 3, porque dia 3 foi feriado, né? A gente recuperou esse dia 3 no dia 7, na segunda-feira pela manhã. Isso já tinha sido combinado no primeiro dia de aula, né? No nosso contrato pedagógico, e reafirmado e relembrado em cada uma das aulas anteriores, porque a gente sempre mostra esse calendário aqui, né? Então, vocês ficaram com o compromisso, né, dessa primeira parte da disciplina, de fazer a atividade avaliativa 1 no Moodle, valendo 2 pontos. Onde está essa atividade avaliativa? No Moodle, tá? Eventualmente alguns, inclusive, mandam e-mail perguntando, professor, não sei onde é que fica a atividade avaliativa. Só tem 2 plataformas que a gente usa, né? O Classroom, que é a nossa plataforma de aula, e o Moodle, que é a nossa plataforma de avaliativas. Então, é no Moodle, tá? Vale 2 pontos. O prazo para fazer é disponibilizado lá no guia do aluno. São vários dias, né? Mais de uma semana de prazo que tem para fazer. Ela abre uma data e corre lá vários dias. Aí vai chegar na data final e vai encerrar. Então a gente já está aí, né, com esses avisos, né, constantes, semana após semana, né? Lembrando, faça a avaliativa 1, está lá no Moodle, tem prazo, o prazo está chegando, vai encerrar. Tem gente que ainda não fez. E aí, como é que fica, né? Encerra, aí perdeu o prazo. Então, gente,
Não é por falta de aviso, né? A gente está preocupado aí com essas situações, né? Sempre tem um percentualzinho aí, uns 3, 4%, e por algum motivo que a gente não sabe exatamente precisar qual, né? Embora a gente insista, avise, lembre, né? Faça a avaliativa no Moodle, não faz, né? E aí alguns acabam, né, correndo o risco aí de chegar no final e não atingir a média, né? Então não deixem passar. Na terça-feira passada, a gente começou a segunda parte da disciplina, né? No dia 8/6, então, a gente teve a aula 4, foram as rendas financeiras 1, renda financeira antecipada, desculpa, renda financeira diferida, né? Antecipada e pós-antecipada foi na aula 3. Na aula 4, a gente teve a renda financeira 2, renda financeira diferida. Hoje a gente vai ter o primeiro sistema de amortização, que é o Price. Depois, na semana que vem, né, no dia 15, aula 6, a gente vai ter o segundo sistema de amortização, o SAC. E no dia 17/6, a gente vai ter uma revisão dessas 4 aulas, essas 3 aulas, né, da segunda metade da disciplina. Essa segunda metade da disciplina, então, vocês têm uma atividade avaliativa para fazer, que é a avaliativa 2, tá? Ela já está aberta e também tem um prazo para fazer, né? O prazo está lá no guia do aluno, tem que seguir aquele prazo que está lá. Então, a atividade já está aberta e tem alguns dias, né, aberta lá para vocês fazerem, né? Mas vai chegar no prazo final e vai encerrar. Vale 2 pontos. Então, não deixem passar esse prazo, não deixem encerrar. Tá? Se vocês não fizerem no prazo, 2 pontos importantes da disciplina, tá? Então, são 4 pontos na N1. 2 da avaliativa 1, 2 da avaliativa 2. Para fechar 10 pontos na N1, tem o trabalho disciplinar. Ele vale 6 pontos, então, na N1. Ele é feito e entregue no Classroom, conforme a gente demonstrou ao vivo, no vídeo do contrato pedagógico. É daquele jeitinho que a gente mostrou ali. Tem que entrar no Classroom, clicar na barra atividades, clicar no trabalho, abrir o arquivo, resolver aquelas 4 questões de cálculo, demonstrar o desenvolvimento do cálculo. Depois de pronto o trabalho, fecha ele, clica em ver atividade, vai aparecer uma caixinha ali, entregar, né? Marcar como concluído, vocês clicam ali para entregar o trabalho. Esse é o passo a passo que foi dado no vídeo do contrato pedagógico. A gente abriu o arquivo, mostrou com detalhes, então, quem tiver dúvidas, reveja o vídeo lá e entrega no Classroom, tá, gente? Até o dia 19. Então, já desde o primeiro dia ele está disponível, né? E temos aí ainda tempo, né? Bastante tempo, inclusive, para fazer o trabalho e entregar ele, tá? Então, até o dia 19. Então, dia 19, depois do dia 19, no dia seguinte, dia 20, eu já vou estar corrigindo os trabalhos e atribuindo nota. Então, todo mundo que fez o trabalho clicou em entregar, tem que clicar em entregar. Quem clicou em entregar vai enviar para o meu perfil. Eu vou receber o trabalho. Aí eu vou abrir os trabalhos, vou atribuir as notas e vou clicar em devolver. E aí vai aparecer para vocês que o trabalho foi devolvido pelo professor. E aí vocês vão abrir, olhar e vai estar lá a nota para vocês, tá? No dia 22/6, acontece a revisão final. É uma aula, então, que a gente vai revisar todos os conteúdos, mas uma revisão com foco em preparar vocês para a prova do dia 24, tá? Dia 24/6 acontece a avaliação final, que é no Moodle, né? Então, nesse dia 24, não tem conexão ao vivo, tá? No dia 24, a gente posta ali no Classroom as instruções da prova e o código dela. Então, antes das 9 horas, vai estar ali as instruções e código. Vocês vão acessar o Classroom, vão ler as instruções, vão copiar o código. E às 9 horas, vocês vão acessar o Moodle, a disciplina de matemática financeira, vão clicar lá na avaliação final, ela vai pedir o código, vocês inserem, vai abrir, então, para vocês acessarem as 10 questões da prova. Vão resolver as 10 questões, ao final, salvar e enviar, e ela já vai dar a nota que vocês ficaram, então, na N2. Sendo assim, vocês já têm a nota N1 e N2, né? N1, avaliativas no Moodle mais trabalho. N2, a prova final. Se ficou com 10 nas duas, na N1 e na N2, então vai somar, né? 10 na N1 mais 10 na N2, 20. Divide por 2, 10 é a média final. Bom, se as notas forem menores, né? N1 e N2, qual é a média de aprovação? Média mínima é 6. Ficou abaixo de 6, reprovaria, mas ainda tem uma chance, né? Que é fazer a prova de substituição, que é a nossa, entre aspas, recuperação. Ela vai substituir
a menor nota que vocês tiverem ficado entre a N1 e N2, para somente aqueles que ficaram abaixo da média, tá? Então, vai fazer a prova de substituição, que ocorre no Moodle, no dia 10/7. Nessa não tem código, tá? É só no dia 10/7 entrar lá na disciplina de matemática financeira, clicar na prova de substituição e fazer as 10 questões. Ao final, igualmente, salvar e enviar, e vai dar a nota de vocês. E essa nota, então, vai substituir a menor entre a N1 e N2, a fim de chegar na média final 6, tá? Então, esse é o processo avaliativo. É isto que vale nota, né? As avaliativas no Moodle, o trabalho, a prova final e a substituição. Certo, gente? Todo o resto é aula. A gente tem aula ao vivo, a gente tem os exercícios da aula, né, as atividades ali no Classroom, né? Isso tudo é conteúdo de aula, tá? A única exceção ali no Classroom que vale nota é o trabalho disciplinar, tá? Os exercícios, né? Os slides, os nossos vídeos, né? Todo o resto é conteúdo da disciplina, é conteúdo de aula, tá? Apostila, tudo isso, certo? Muito bem. Sei que a gente já está aí, né, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta semana, né? Sexta aula, melhor dizendo, desculpem. Na sexta aula. E em todas as aulas a gente já falou desse calendário. Mas pode acontecer da gente aparecer com uma dúvida nova, né? Então, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que possa ter surgido agora, nesse momento? Não tinha pensado nisso antes, mas agora me lembrei, quero perguntar. Então, fique à vontade, gente. Alguma dúvida sobre o processo avaliativo, avaliativas, trabalho, prova, substituição, guia do aluno, prazos? Como é que tá para vocês? Laura colocou tranquilo aí no chat. Legal, Laura. Muito bem. Maria Luísa também colocou de boa. O Lucas ali, para ele também tá de boa. Certo, gente. Muito bem. Então, vocês sabem, né? Hoje a gente, antes de começar o conteúdo, falou de novo. E o que vai acontecer na terça-feira que vem, né? Antes de começar o conteúdo da terça-feira que vem, vamos de novo com o calendário. Justamente que o meu desejo é que ninguém deixe, né, passar nenhuma avaliativa, né? Fique com a melhor nota possível, né? Se possível, todo mundo ficar com 10, tanto na N1 quanto na N2. Melhor ainda, né? Isso é o que eu espero para todos vocês. Então, gente, nossos sistemas de amortização, né? Então, nós vamos ver aí, nesses conteúdos finais da disciplina, a amortização price hoje e a amortização saque na terça-feira que vem, tá? São os dois sistemas mais utilizados frequentemente para financiamentos, né? No nosso sistema financeiro nacional. Tá? Os dois mais utilizados largamente, tá? Bom, os dois, né? Tanto o price quanto o saque, eles vão progressivamente, né, levar à extinção da dívida, sendo que eles têm características próprias, né? A gente vai ver essas características logo a seguir. Mas a gente precisa definir o que é a amortização, né? O que significa amortizar uma dívida, tá? Então, claro, uma dívida realizada, feita, um financiamento é pago em prestações. Tá? Ao pagar essas prestações, a dívida, então, a gente diz que ela vai sendo amortizada, ela vai sendo paga, tá? A amortização, então, é o processo que vai extinguir com essa dívida. Vai chegar num momento que, pagas todas as parcelas, ela foi totalmente amortizada. A dívida foi extinta, tá? Então, é isso que é a amortização. É o processo de extinção de uma dívida. Cada parcela, cada pagamento feito, abate um valor do saldo da dívida, até que esse saldo vai zerar, então é extinta a dívida, tá? Então, as prestações pagas, independente do sistema,
seja sistema price ou sistema saque, né, ele vai ter uma parte lá que vai restituir o capital que foi financiado, o valor que foi tomado emprestado, e outra parte, né, dessa prestação vai ser utilizada para pagar os juros desse financiamento, que é o aluguel do dinheiro. Então a gente sabe que ao fazer um financiamento, né, e pagar umas prestações, aquele valor da prestação ele não é todo utilizado para bater o saldo devedor, porque aquele valor da prestação tem ali uma parte que é juros a ser pago para o banco, porque a gente tomou esse dinheiro antecipado, né? A gente não tinha aquele valor, né? E o juros está correndo ali, né? O banco, a financeira, está cobrando ali um percentual, 3,5%, 5%, 8% de juros sobre a dívida. Então, quando a gente paga uma prestação, por exemplo, de R$ 1.000, os R$ 1.000 não vai abater esse valor todo da dívida. Se a minha dívida é 10 mil, eu paguei uma prestação de 1.000, né, não vai ser abatido ali, né, os R$ 1.000. O que vai abater? O valor dessa prestação correspondente à amortização. A outra parte dessa prestação será juros. Então, digamos que dessa prestação de 1.000, 600 abate o saldo devedor e 400 paga juros. Então, juros é do banco, né? É o aluguel do dinheiro. Então, dos 1.000, uma parte vai bater o saldo devedor, a outra parte vai ser os juros a ser pago em função da dívida. Tá? Então, isso é uma prática, né, muito importante aí, um racional muito importante para a gente compreender tanto o sistema price quanto o sistema saque, né? A prestação sempre é composta, então, de dois elementos, tá? Uma parte que amortiza e uma outra parte que paga os juros da dívida. Bom, então, isso ficou muito claro, né? Sistemas de amortização consideram, então, em relação à prestação, que existe dentro dessa prestação uma cota de amortização. Uma parte amortiza a dívida. Ou seja, uma parte da prestação vai extinguindo essa dívida. A outra parte, que é a parcela de juros que compõe a prestação, ela é do banco, né? É o valor, né, do aluguel do dinheiro. E isso não abate a dívida, tá? É o valor que a gente está pagando de juros para aquela financeira, para aquele banco, por ter pego aquele valor, aquele financiamento, certo? E nós temos, então, nessa perspectiva, né, dois sistemas, tá? O sistema de amortização francês, o Price, e o sistema de amortização constante. O sistema Price, ele tem um valor de prestação fixo. Então, a gente sabe exatamente, né, o valor das parcelas, né, das prestações ao longo do tempo daquele financiamento. Sempre lembrando, né, que dentro dessa prestação haverá uma parte que é amortização, outra parte que é juros. No sistema de amortização constante, as prestações elas são decrescentes, então não são fixas as prestações, elas vão variar ao longo do tempo, mas a cota de amortização que compõe a prestação, essa é constante. Então a gente sabe que a prestação ela é composta de amortização e juros, né? No sistema saque, o valor da amortização vai ser sempre o mesmo ao longo do tempo. O que vai variar vai ser a parte dos juros. E aí a parcela que fica, então, ela varia de acordo com a variação dos juros, porque a amortização sempre vai ser constante, que é a relação entre, então, a amortização mais juros que dá a prestação no sistema de amortização constante. Esse sistema, o saque, a gente vai ver ele na próxima aula, né, terça-feira que vem. Na aula de hoje, então, nós temos o sistema Price, que é a prestação constante, tá? A prestação é fixa. Para fazer o cálculo de prestação num sistema de financiamento, né, com amortização Price, nós temos a seguinte fórmula: prestação igual ao valor do financiamento, C, sobre o valor da tabela FVA. Então, é um financiamento, é uma operação comercial, né? Está fazendo um financiamento, por exemplo, da casa própria, né? É uma operação comercial, então vai utilizar a tabela FVA, né? A tabela FVA utilizada para essas situações, né, comerciais. Compra, venda, aquisição, financiamentos, né?
Então, por isso, é a tabela FVA no sistema de amortização price, cuja prestação é constante. Então, desde já, eu quero dar uma dica para vocês aqui no sistema de amortização price. Bom, se o price é prestação constante, quantas vezes eu vou calcular a prestação se eu tiver um financiamento de 300 prestações? O que vocês acham? Quantas vezes será calculado o R? Se ela é constante uma vez só. Perfeito. Exatamente, né? Se a prestação é constante, pode ser 300 prestações, pode ser 500, pode ser 100, pode ser 120, pode ser 80. Prestação constante, vou calcular a prestação uma vez só. Então, essa é a lógica, tá? Então, calcule as prestações, né, de um sistema de amortização price, pago em 300 parcelas, para uma determinada taxa, um determinado período. A gente vai achar o fator, vai pegar o valor financiado, vai calcular uma vez só, né? Então, a resposta será: as prestações no sistema de amortização price serão de tantos reais. Pronto. Serão 300 parcelas de tantos reais, cada uma. Muito bem. Como nós vimos, os sistemas de amortização, ao realizar o pagamento das parcelas, há dois componentes, né, nas parcelas. Um componente que é a amortização, que vai abater a dívida, e outro componente que são os juros. Como é que a gente calcula isso, né? Os juros, então, vão ser o saldo devedor vezes a taxa daquele financiamento, a taxa de juros, tá? Então, quando a gente começa a fazer o financiamento, qual é o saldo devedor inicial? É todo o valor, né? Porque eu não abati nada ainda, né? Então, se eu estou fazendo um financiamento de um imóvel, por exemplo, no valor de R$200 mil, e vou calcular os juros, qual é o saldo devedor aqui a ser considerado, no primeiro momento? É o valor total da dívida. Nada foi pago ainda, então está começando o financiamento, o saldo devedor inicial será sempre o valor inicial, tá? Nesse caso, por exemplo, R$200 mil, vezes a taxa do financiamento. A taxa do financiamento é 8,5%, então 8,5% vezes R$200 mil, eu vou ter os juros aqui. A amortização, quanto será amortizado, né, em cada parcela paga? A amortização vai ser o valor da prestação menos os juros calculados, tá? Muito bem. Atenção aqui, gente. Como a gente viu, né, os valores da tabela price, eles admitem que as prestações sejam pós-antecipadas, tá? Então, quando a gente fala de price, a gente está falando que é feito o financiamento, a gente vai pagar a primeira parcela, né, a primeira prestação, ao final do primeiro mês, ao final do período, né? Então, a gente considera, tá, o sistema de amortização price pós-antecipado. Tá? Feito o financiamento, a primeira prestação vai vir 30 dias depois, né, para a gente pagar. Tá? Então, é pós-antecipado ao final do período, por isso tem essa relação. Sistema price, as prestações são pós-antecipadas. Vamos a um exemplo. Aqui neste exemplo, diz assim: calcular os valores das parcelas de juros e amortização. Bom, eu tenho que calcular os juros, que tem aquela forma, né, saldo devedor vezes a taxa. Eu tenho que calcular a amortização, que é a outra fórmula, né, relação da prestação e juros, referente às prestações de um empréstimo de R$ 8.530,20. Então, também não sei as prestações, preciso chegar na prestação, né? A taxa de 3% ao mês para ser liquidado em 10 parcelas. Então, é um empréstimo de N10, né? São 10 prestações. E 3%, taxa 3. O valor total do empréstimo, o C, né, é 8.530,20. Então, eu tenho os três elementos necessários para calcular já a prestação, que é o primeiro passo, tá?
Como a gente viu, a fórmula da prestação do sistema price é C dividido por FVA. Então, eu vou olhar lá na tabela FVA, a taxa 3% e o N10, e vou achar o fator para calcular essa prestação, tá? Então, muito cuidado, de novo, né, com o uso das tabelas, tá, gente? Vocês sabem que tem duas lá para sistemas financeiros, né? FVA e FAC. FAC será a tabela de investimentos e FVA a tabela para operações comerciais. Empréstimo, financiamento é operação comercial. Então, no sistema Price vai ser sempre, toda a vida, a tabela FVA, tá? Então, vamos lá. Fórmula da prestação, sistema Price. O valor tomado emprestado, 8.530,20, sobre o valor da tabela FVA para uma taxa e um N, né? Qual é a taxa? 3, o N é 10. Então, a gente vai lá, olha a tabela. Cuidado, olha no topo, no título da tabela, e tem certeza que é FVA, tá? Aí sim, vai olhar lá no cabeçalho as taxas. Meio, 1,5, 2, 2,5, 3%. Perfeito, achei ele 3%. E aí vou procurando linha por linha o N10. Então, N1, N2, N3, N4, N5, até o N10. Então, achei lá, taxa 3, N10, pega esse fator e põe na fórmula, né? O fator é 8,53020. Tá? Onde é que está essa tabela? Essa tabela está no material para consulta de fórmulas. E esse material para consulta de fórmulas está onde? Lá no Moodle e também no Classroom, tá? Lá no Moodle, entrando na disciplina de matemática financeira, ali nos materiais, né? Guia do aluno, apostila, plano de ensino, está ali um material para consulta de fórmulas. No Classroom, clicando na barra atividades, procura o tópico materiais complementares, vão achar ali esse arquivo em PDF, onde tem ali 95% das fórmulas todas ali, e as duas tabelas, FVA e FAC, tá? Então, aqui é somente demonstrativo, né? Para vocês olharem o fator, vocês têm que abrir esse arquivo, né? E procurar ali. Se vocês forem que nem eu, né? Que usam óculos aí, eu ainda tenho que dar um zoom, né? Além de olhar no arquivo original ali, eu tenho que dar um zoom para achar o valor certinho, tá? Não fica a dica aí, quem usa óculos, você vai precisar disso. Aí sim faz a divisão, tá? O valor atual pelo fator da tabela FVA. Prestação, R$1.000. Pronto. Preciso calcular cada parcela? Não, todas são iguais, né? O sistema de amortização Price é um sistema de amortização de prestação fixa. Então, ao fazer o cálculo, já sei que vou pagar 10 vezes de R$1.000. Então, já sei, lá no final, quanto é que eu paguei o total desse financiamento, quanto é que eu vou pagar o total desse financiamento, saberemos, né? Por quê? Tomei emprestado 8.530,20, depois de pagar 10 prestações de 1.000, quanto é que eu vou ter pago? 10.000. Tá? Então, o sistema Price já me possibilita, né, fazer essa perspectiva. Lá no futuro, depois que eu terminar de pagar as 10, eu vou ter pago 10.000 pelos 8.530,20. Tá? Muito bem. Claro, esse sistema aqui, né, então a prestação será fixa, mas os juros e a amortização que compõem essa parcela são variáveis ao longo do tempo. E aí a gente precisa, né, descobrir, então, quanto é que vai ser os juros e quanto é que vai ser a amortização ao longo desse tempo de financiamento, tá? Então, vamos lá. Então, para ajudar nesse entendimento, nós vamos para essa tabela, tá? Para verificar, então, as 10 parcelas, tá? Tá aqui na esquerda, né? O momento 0 é o momento do financiamento, né? Tá fazendo o financiamento, 8.530,20. E depois começa parcela 1, 2, 3, até a 10ª parcela. Então, a gente vai ver como é que fica essa situação com as prestações fixas e as variações de juros e amortização, abatendo o saldo devedor até chegar no final, né? No final lá tem que zerar a dívida, né? Depois de pagar a última parcela, tá? Então, feito o cálculo, como a gente fez das prestações, sabemos, né? Da primeira até a 10ª parcela,
todas são fixas, todas é R$1.000. No final, então, do financiamento, pagamos 10 mil. Muito bem. Pelo conceito que a gente acabou de ver também sobre financiamento, esse valor R$1.000 não vai bater direto da dívida. Desse valor R$1.000, uma parte é juros, que fica para o banco. E o que sobrou é a amortização. A amortização, sim, vai abater o saldo devedor. Tá? Bom seria, né, se cada valor de parcela batesse totalmente o saldo devedor, mas não é assim. Tem uma parte que é juros que fica para o banco. Tá? Então vamos lá. Como é que fica os juros aqui nesse primeiro mês? Paguei R$1.000, quanto é que vai ficar de juros para o banco de fato? Juros, saldo devedor vezes taxa. Então, o saldo devedor é o saldo devedor inicial, né? Não tinha pago nada, é a primeira, né, mês, então a dívida é de 8.530,20, saldo devedor 8.530,20, vezes a taxa do financiamento. A taxa de financiamento estava no enunciado ali, né? 3%. Então, 3% vezes o saldo devedor ficou um juros no primeiro mês de 255,91. Então, desses R$1.000, esse valor, 255,91, vai para pagar juros para o banco. Tá? Não abate o saldo devedor. Isso aqui é dinheiro do banco, então é os juros que a gente está pagando. Agora sim, a diferença, a amortização, é a prestação paga 1.000 menos esses juros calculados. A amortização é o que de fato vai ficar, vai sobrar para abater o saldo devedor. Então essa amortização é os R$1.000 da prestação paga, a primeira parcela, menos os juros calculados, 255,91. Ficou então de amortização R$ 744,09. É esse o valor, depois dos juros pagos para o banco, que vai ser usado para abater o saldo devedor. Então, o que abate o saldo devedor é a amortização. Então, aqui o cálculo é o saldo devedor, 8.530,20, menos a amortização, 744,09. Então, nesse momento, depois de pagar a primeira parcela de R$1.000, o banco ficar com 255,91, sobrou 744,99, abatido do saldo devedor, então, esse valor, a dívida ficou agora em 7.786,11. Então, abati, né, amortizei esse valor, 744,9 da dívida inicial. Agora, pagos os R$1.000, o que ficou de dívida, então, é 7.786,11. Muito bem, passou mais um mês e foi paga mais uma parcela, mais uma prestação de R$1.000. Tá? Agora, quanto vai ficar de juros para o banco? Cálculo dos juros é o saldo devedor vezes a taxa. Como eu já paguei a primeira prestação, já foi abatido o saldo devedor, agora eu tenho um novo saldo devedor, né? Agora a dívida é 7.786,11. Então vamos lá. Paga a segunda parcela. Agora os juros que fica para o banco é o saldo devedor que tinha ficado, 7.786,11, vezes 3 centavos. 3 centavos não, 3%, né? Que é a taxa do financiamento. Agora, ao pagar os R$1.000, vai ficar para o banco de juros R$ 233,58, tá? Então, dos 1.000, esse valor é do banco, né? Não bate saldo devedor, tá? Quanto de fato vai amortizar, então, né? O que sobrar? Os R$1.000 da parcela, que é a prestação R, menos os juros que foi calculado. Então, R$1.000 menos os juros, 233,91, fica uma amortização de 766,42 centavos. Esse valor é que vai abater, então, o saldo devedor. Tá? Qual era o saldo devedor? 7.786,11, menos o que vai amortizar agora, né? Vai ficar um novo saldo devedor. 7.019,69. Então, saldo devedor anterior, menos o valor da amortização, 7.019,69. Tá? Então, sempre assim, né, a gente pagou a prestação, uma parte de juros fica para o banco, o que sobrou é a amortização abate da dívida,
a gente passa a ter um novo saldo devedor e vai fazendo essa mesma lógica, né, passo a passo até o final do cálculo, tá? Então, no final, calculando, né, cada uma, né, das parcelas de juros e de amortização. Então, vai diminuindo, né, os juros a cada momento, porque a gente está sempre amortizando o saldo devedor, né, e o saldo devedor é vezes a taxa. Então, os juros vai diminuindo ao longo do tempo, né? Começou ali com 255,91, conforme foram sendo pagas as parcelas, o saldo devedor foi diminuindo, os juros também foi diminuindo, né? O último juros pago ali foi de 29,13 centavos. Somando, né, todos os juros mês a mês que ficou para o banco, nesse financiamento foi pago R$ 1.469,80 de juros. Tá? Esse dinheiro, então, foi o que ficou para o banco, né, a título de juros. A dívida foi paga com os valores amortizados. Então, a gente tinha, né, a cada momento, né, uma amortização da dívida sendo feita. Né? Começou lá com a amortização de 744,09 e depois, né, foi amortizando, né, no sentido progressivo, cada vez mais a dívida, até chegar ao final, somadas todas as amortizações, né, chegamos a 8.530,20, ou seja, quando eu paguei a última parcela, né, eu amortizei toda a dívida foi paga, né? Então, o valor inicial devido era 8.530,20, na última prestação amortizou o final que faltava, então toda a dívida foi paga 8.530,20. O que aconteceu com o saldo devedor, então? Zerou, né? Lá no final, a dívida é zero, né? Porque foi amortizando, né, mês a mês, todos esses valores até zerar toda a dívida, tá? Então, no final, pagou-se R$ 10.000 em prestações, tá? Desses R$ 10.000, R$ 1.469,80 foi juros para o banco, e os 8.530, né, era a dívida original que foi paga, né? Os dois somados dá os 10.000 que foi efetivamente pago. Tranquilo, gente? Como é que ficou para vocês? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Nas atividades, Sora, a gente vai ter que fazer a tabela toda ou só alguma coisa que você vai pedir? Nos nossos atividades avaliativas, né? Tu está dizendo, no o avaliativa exercício. 2, prova, essas coisas, Isso. pode pedir assim, ó, no caso do price, tá? Pode pedir para te calcular só o valor da prestação. E vai perguntar se como é que se enquadra, né, essa prestação. Aí vai estar lá, alternativa A, R$ 1.000, as prestações são variáveis. Alternativa B, a prestação é R$ 1.000 e as prestações são fixas. Tá, perfeito, né? Alia o cálculo com a teoria. Mas pode ter também assim, calcule o valor da prestação do sistema price, né? E o valor correspondente aos juros e amortização da primeira parcela. Tá? A gente sabe que a prestação é fixa, né? Mas em cada prestação paga, a gente tem taxas de juros, né? Tem juros e amortização que vão acontecendo parcela a parcela. Então, na primeira parcela aqui, os juros foi de 255,91 e a amortização foi de 744,09. Então, daqui a pouco na prova pode acontecer, né? Calcule aí o valor da prestação do sistema price, calculado, usando a fórmula, R$ 1.000. E pediu os juros e a amortização no primeiro mês. Então, referente à primeira prestação, né? Ficou os juros 255,91 e a amortização 744,09. Tá? Claro que não vai pedir para todas as parcelas, né? Porque as nossas alternativas, a nossa prova, ela tem alternativas. Então, o que caberia nas alternativas seria, né, nesse caso, a prestação é de R$ 1.000 e a primeira, né, abatimento de juros é 255,91 e amortização 744,09. Alternativa B, a prestação é 1.000 e a primeira, o primeiro juros é 29,13
e a amortização é 970,87, para a gente, então, identificar qual é a condição correta. Isso poderia acontecer, não a tabela inteira, tá, Mariana? A tabela inteira para nossa explicação e entendimento aqui, né? Entendi, obrigada. Certo? Valeu. Muito boa pergunta da Mariana. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo por enquanto? Muito bem. Vamos adiante, então. A Maria disse que tranquilo para ela, legal. Vamos a um próximo exemplo. Nesse caso aqui, se pede para calcular as parcelas de juros e de amortização. Tá? Então, juros, né? Saldo devedor vezes taxa. A amortização é a nossa prestação, né? Menos os juros. De um empréstimo de R$3.000, taxa de 3,5% ao mês, para ser liquidado, para ser pago em 6 prestações. Então, taxa 3,5, N6, para achar o fator na tabela FVA, né? E a gente tem o valor atual, né, da dívida, R$3.000, para fazer o cálculo, então, da prestação. Então, esse é o primeiro passo, né? No sistema Price, a gente calcula primeiro a prestação, sabe que a prestação é constante, já saberemos, né, as 6 parcelas a serem pagas. Então, vamos lá. Prestação é o valor do financiamento 3.000 dividido pelo fator da tabela FVA para a taxa 3,5 e N6. Então, olhando a tabela FVA, tendo certeza, né, que é a FVA que a gente está olhando, vamos lá no cabeçalho, então procurar a taxa 3. Está lá, meio, 1,5, 2, 2,5, 3%. E vamos então até o N6, né? N1, 2, 3, 4, 5, 6. Achou lá então taxa 3, N6, fator 5,32855. Aí faz a divisão, né? 3.000 por esse fator, chega a uma prestação de R$ 563. Como o sistema de amortização Price é um sistema de prestação constante, já sabemos de antemão que serão 6 pagamentos, ou seja, 6 parcelas, neste exato valor, 563. Então a gente já sabe, né, quanto é que vai pagar lá no final, né, no total desse financiamento, tá? 6 vezes 563. Então tá aqui a tabela desse financiamento. Coluna das prestações. 6 prestações de R$ 563. No final, vai se pagar por esse financiamento, por esse empréstimo, R$ 3.378. O inicial era 3.000, né? Foi o valor que foi pego emprestado. Ao pagar essas 6 parcelas nesse valor, então pagou-se 3.378. Sendo que sabemos que a prestação, né, uma parte dela vai pagar juros para o banco e outra parte vai amortizar a dívida. Tá? Então, no primeiro mês foi pago R$ 563. Nessa situação, os juros que ficou para o banco foi de R$ 105, por quê? Os juros é o saldo devedor vezes a taxa. O saldo devedor inicial era 3.000, vezes a taxa 3,5%. Os juros que ficou para o banco, então, foi 105. 3,5% vezes 3.000. Aí sim, agora, o que sobrar, né, da prestação é a amortização. Então, a amortização é a prestação paga, R$ 563, menos os juros, né, 105. O que sobrou é a amortização, 458. Esses 458 é que, de fato, vai abater o saldo devedor. O saldo devedor era 3.000, abateu, então, a amortização, R$ 458. Ficou um saldo devedor agora, depois de paga a primeira prestação, de R$ 2.542. Esse é o saldo devedor atual. Então, ao fazer o pagamento da segunda prestação, de R$ 563, quanto é que fica de juros, né?
para o banco esse mês? O saldo devedor atual, 2.542, vezes a taxa de financiamento, 3,5%. Os juros agora, nesse segundo mês, é de 88,97. Agora, o que sobrar vai amortizar a dívida. Então, a amortização é igual ao saldo devedor, né? A prestação menos os juros, 563 da prestação, menos os juros calculados, 88,97. Sobrou 474,03, que é a nossa amortização. Qual era o saldo devedor antes? 2.542, menos a amortização calculada. Agora o novo saldo devedor é 2.067,97. E segue, né, esse mesmo processo de cálculo até o final. Ao pagar a terceira prestação, 563, o juro será o saldo devedor atual, 2.067,97, vezes a taxa 3,5. Fica, então, nos juros de 72,38. Esse valor aqui fica para o banco, né, nessa terceira prestação, é os juros. O que sobrar vai amortizar a dívida, né, vai ser usado para pagar a dívida, para saldar a dívida. Então, 563 da prestação menos os juros que ficou para o banco, sobrou 490,62. Esse valor é o que, de fato, né, vai abater o saldo devedor. O saldo devedor era 2.067,97, menos a amortização. O saldo devedor agora é 1.577,35. Tá? Mesma coisa, então, passo a passo até o final, né, fazendo sempre esse cálculo. Dos juros, da amortização, abatendo o saldo devedor. Juros, amortização, abatendo o saldo devedor a partir de cada prestação. Então, aqueles conceitos que a gente viu no início. Cada prestação paga é composta de uma parte de juros e uma parte de amortização, tá? No sistema Price, então, a gente consegue identificar aqui quanto foi de juros para o banco em cada prestação paga. Quanto foi amortizado da dívida em cada prestação paga, tá? Cada vez que a gente paga uma parcela, então, da prestação, vai sendo abatida uma parte da dívida, e esses abatimentos da dívida, né, essas amortizações, vão fazer que essa dívida chegue a zero no final, tá? Seja totalmente paga no final. No final da amortização, amortizou tudo, a gente pagou toda a dívida, os R$3.000. Somados todos os juros, tá, foram pagos, então, R$378,03. A amortização mais os juros pagos deu R$3.378, tá? Muito bem, gente. Dúvidas, perguntas? Continuamos tranquilos? Não surgiu nenhuma pergunta? Tudo certo. Legal, tranquilo. O Eduardo colocou ele bem de boa também no chat. Ok. Vamos ao próximo exercício. Agora aqui, utilizando o sistema Price, calcule a prestação em parcela de juros referente ao empréstimo de R$ 8.250. Ele vai ser pago em 4 parcelas e os juros vai ser de 5% ao mês. Tá? De novo, a gente tem aqui o C, né? 8.520. Para calcular a prestação, a gente tem a taxa e tem o N. Tá? Então, coloca-se na fórmula, olhando a tabela FVA. Então, utilizando a tabela FVA, para a taxa 5 e o N4. Certeza que está olhando a tabela FVA, né? Olha sempre no topo, né? O título da tabela. Procura ali a taxa, meio, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, até 5%. Parou em 5%, vai até o N4 e acha o fator. Tá? Nesse caso, então, taxa 5 e N4, o fator é 3,54595. Sempre bom reforçar que o fator a gente nunca arredonda, né? Usa todas as casas após a vírgula, sem eliminar nenhuma casa, sem arredondar nada.
Aí sim, divide, então, o valor do financiamento pelo fator. Nós temos as prestações de R$ 2.326,60. Então, saberemos exatamente o valor das 4 parcelas. Tá? Esse é o valor de cada uma delas. Sendo que, conceito, né? Cada parcela é composta de uma parte de juros que fica para o banco e uma parte que, de fato, vai amortizar a dívida, vai abater o saldo devedor. Tá? Então, neste caso, cada parcela paga, né, fixa no sistema Price no valor de 2.326,60, somadas, vão dar um total de 9.306,40. Então, o valor emprestado era 8.250, depois de paga as 4 prestações, então foi esse o valor final, né? Certo? Ao pagar cada uma das prestações, como a gente sabe do conceito, uma parte dessa prestação ficou juros para o banco e outra parte, de fato, amortizou a dívida, o saldo devedor. Então, aqui nesse caso, paga a primeira prestação, o saldo devedor inicial, 8.250, vezes a taxa do financiamento, 5%, dessa prestação de 2.326,60, ficou nesse primeiro mês para o banco, né, para pagar os juros da dívida, ficou 412,50. Então, isso não abate a dívida, né? Isso aqui apenas paga juros para o banco, é dinheiro do banco. O que sobrar, aí sim vai abater a dívida, né? Então, é o valor da parcela, da prestação, 2.326,60, menos os juros que ficou para o banco. Então, sobrou para amortizar a dívida 1.914,10. A dívida era 8.250, menos os 1.914,10, ficou agora um saldo devedor, uma dívida de 6.335,90. Paga a segunda parcela de 2.326,60. Vamos aos juros, né, a serem pagos e retirados dessa segunda parcela. Saldo devedor atual, os 6.335,90, vezes a taxa do financiamento. Temos um juros agora de 316,80. Esse é o valor que fica para o banco. O que sobra vai amortizar a dívida. O que sobra? O valor da prestação, 2.326,60, menos os juros que ficou para o banco. Agora tem uma amortização de 2.009,80. Então, do saldo anterior, 6.335,90, menos a amortização de 2.009,80, agora o saldo devedor é 4.326,10. Terceira parcela, pagou mais uma vez 2.326,60. Agora o saldo devedor é 4.326,10 vezes a taxa do financiamento. Os juros nesse mês, ao pagar a terceira parcela, será de 216,31. Esse o dinheiro fica para o banco. O que sobrar, amortiza da dívida. Então, a parcela paga 2.326,60, menos os juros de 216,31, fica uma amortização de 2.110,29. Saldo devedor era 4.326,10, menos a amortização, 2.110,29. Agora, saldo devedor atual, 2.215,81. Vai pagar agora a quarta parcela, né? 2.326,60. Saldo devedor anterior, 2.215,81, vezes a taxa de 5%, juros 110,79, o valor que vai ficar para o banco, né? O que sobrar, amortiza a dívida. Então, prestação 2.326,60, menos os juros que vai ficar para o banco, 2.215,81 vai amortizar a nossa dívida. Tá? O saldo devedor anterior, 2.215,81, menos a amortização, 2.215,81, né? Zerou a dívida aqui. Zero. Somadas todas as amortizações, foi pago 8.250. Somados todos os juros, foi pago de juros 1.056,40. Somado o que amortizou com os juros, dá exatamente, né, o valor das quatro parcelas,
9.306,40. Sendo assim, dívida paga, dívida zerada. Tranquilo, né, gente? Não tem mistério, é uma lógica, é um passo a passo. Seguindo esse passo a passo, né, a gente sempre vai, né, chegar na lógica certinha, né, das prestações, dos juros, da amortização em cada caso, tá? Vamos agora aqui alguns exemplos, né, de prestação, tá? Alguns cálculos, muitos deles, né, que vocês vão encontrar para calcular o sistema price, vai pedir só o valor da prestação, tá? Então aqui é um exemplo. Utilizando o sistema price, calcule o valor da prestação. Então aqui não está pedindo, né, nem juros, né, nem amortização do sistema price, está pedindo só a parcela, só a prestação. Calcule a prestação no sistema price referente ao empréstimo no valor de 18.500 a ser pago em 6 parcelas. Juros 5,5% ao mês. Então, o empréstimo do 18.500, olha na tabela FVA para a taxa 5,5 e o N6. Então, sempre aqueles cuidados. Estou olhando a tabela certa, procura ali então 5,5 e o N6, vai achar o fator certinho. Nesse caso, então, o fator para 5,5 e o N6 é 4,99553. Divide os 18.500 pelo fator, e o valor das prestações será de R$ 3.703,31. Serão 6 parcelas, serão 6 prestações neste valor. Tá? Então, nesse caso, né, é um exemplo de exercício que vocês podem encontrar com alternativas, né? Alternativa A, 4.000 alguma coisa, alternativa B, 5.000 alguma coisa, alternativa C, 3.703,31. É um exemplo. Um outro exemplo de exercício, vocês podem encontrar alternativa A, 3.733,31, e as prestações são variáveis. Está errado, né? Porque a prestação é fixa no price. Alternativa B, 3.703,31, e as prestações são fixas. Perfeito. Um outro exemplo, alternativa A, prestação 3.703,31 no sistema SAC. Alternativa B, 3.703,31 no sistema Price. É bem simples, né? Porque já está dito no exercício que é Price, então a gente só não pode, né, estar desatento, né? E porque a primeira letra ali, né, já dá o valor que a gente calculou, a gente marcando, né? Tem que ler o resto, né? E aí às vezes diz ali que é SAC, não é, né? Porque no enunciado está dizendo que é Price, tá? Então, pequenos detalhes, pequenas variações aí que podem acontecer nos exercícios, tá? Próximo exercício. Esse a gente já viu, né? Próximo exercício. Bruno assumiu uma dívida de um empréstimo no sistema Price, no valor de 5.835, numa taxa de 2,5% ao mês, para liquidar em 6 parcelas. Pede aqui o cálculo das parcelas, tá? Somente o R, então. O 5.835 dividido pelo fator da tabela, 5,50813. Esse fator é encontrado como? Na tabela FVA, taxa 2,5, está dado no exercício, né? 2,5%, e 6 parcelas também dado no exercício. Então, aquele cuidado especial, olha a tabela FVA, taxa 2,5, N6, achou o fator. Dividiu, prestação 1.059,34. Serão 6 prestações nesse valor. Bom, outra coisa, um outro exemplo que eu quero dar para vocês é: apresenta esse exercício e apresenta as alternativas, né? A, B, C e D. Mas, além de perguntar o valor da prestação, poderia estar perguntando assim: calcule o valor das prestações e o valor total pago neste empréstimo. Qual seria o valor total pago aqui, gente? Como é que eu chego nesse valor total pago?
Pegar o valor da parcela e multiplicar por 6. Perfeito. É isso aí, Leandro. Então, se eu encontrar uma questão assim, numa avaliativa, numa prova, além de ter calculado, né, o valor da prestação, eu multiplico por 6 o valor da prestação e sei total pago nesse empréstimo. Então, eu posso ter alternativas assim. O valor da prestação é 1.059,34 e o valor total do empréstimo é X valor. E eu posso ter alternativas, todas elas assim, né? Mostrando a prestação e o valor total, prestação e o valor total. E a gente sabe, né, que o valor total é o número de prestações vezes o valor da prestação. Tá? A gente viu isso durante os exemplos, né? A gente viu isso nas tabelas, né? A gente conversou já lá desde o início, no primeiro exemplo, né, de como chegar no valor total do empréstimo no sistema Price. Tá? Então, lembrem disso, não esqueçam desse detalhe, vocês podem se deparar com alguma questão assim, né, em alguma avaliativa, em alguma prova, ou até mesmo em substituição. Tá? Vamos ao intervalo, gente? Pode ser? Como é que ficou para vocês? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida, ou vamos para o intervalo? Pode ir pro intervalo aí. Melhor opção, né, Fabrício? É. Dar uma paradinha, tomar um café. Tá, gente? No meu são 10h10 quase, então... Mentira, só, 10h15 agora. E aí a gente faz esses 15 minutinhos, tá? Então, retornamos aí do intervalo 10h25. Na volta do intervalo, a gente faz então a nossa chamada. Peço, se possível, tá, gente? Sei que às vezes alguns aí precisam economizar o 3G, acabam saindo da conexão na hora do intervalo. Mas, se possível, né, o melhor é não sair da conexão, né, durante o intervalo, continua conectado, porque na volta eu já vou abrir a chamada, e aí chamar os nomes. E se por acaso, né, alguém saiu da conexão, demora para reconectar, aí sempre dá algum probleminha, né? Então, às vezes já passou seu nome na chamada, a gente tem que reabrir chamada aí para dar presença, então acaba a chamada demorando um pouquinho mais, tá? Então, se possível, não desconectem. Na volta é feita a chamada. E depois da chamada, a gente vai ter exercícios, tá? Ali no Classroom, ou seja, a aula continua, tá? A aula não termina nessa primeira parte. A gente continua desenvolvendo o conteúdo com exercícios. E aí, nesse segundo momento, eu fico conectado com vocês para a gente ir conversando. Sempre que vocês tiverem dúvidas e perguntas sobre os exercícios em andamento, até o final da manhã, tá? Então, gente, eu só desligo a câmera e o microfone e abro novamente, então, às 10h25, tá? Vamos tomar um cafezinho, né? Descansar da voz do professor aí e já já voltamos.